Nós vamos continuar, irmãos. É o estudo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Até o versículo 13, capítulo 15, o versículo 1, até o 13º. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Tu és o único verdadeiramente forte, o único que não peca, o único que nunca errou, o único que sempre fez tudo o que devia ser feito. Nós somos fracos, nós somos falhos, às vezes já superamos alguns aspectos, alguns pecados, mas ainda cometemos outros. Às vezes conseguimos amar o nosso irmão com maior intensidade, outras vezes somos tentados a amar apenas a nós mesmos, mas nós estamos colocados diante do Senhor, na Tua presença, neste local de oração e de culto, reunidos com a Tua igreja, para Te pedir que no nome de Jesus, fale conosco, trate o nosso coração, Senhor. Como nós ouvimos hoje pela manhã, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela Tua palavra. A Tua palavra que será pronunciada, que será falada neste momento. E por isso nós Te pedimos que o nosso espírito ouça, que o nosso espírito seja quebrantado, e que nós possamos viver de modo que o nome do Senhor seja exaltado. No nome de Jesus é que nós Te oramos, Pai. Amém. Irmãos, desde o final do capítulo 13, desde o capítulo 13, versículo 11, que Paulo vem batendo na mesma tecla, no mesmo ponto o tempo todo. Se eu e você queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. É isso que ele faz desde o capítulo 13, versículo 11, até o capítulo 15, o versículo 13, quando encerra essa outra seção da carta aos Romanos. A tônica desse pedaço da carta, dessa seção, é simples. Você quer fazer a vontade de Deus, você quer agradar ao Senhor, ame ao seu próximo.
ame como você ama a você mesmo. Algumas pessoas ainda dizem assim, olha, eu preciso me amar para que eu possa amar ao próximo. Mas, irmãos, amar a nós mesmos, nos amarmos, é inerente a nós. É inerente. Só Deus consegue, irmãos, amar sem haver nada que o beneficie, que o afete. Só Deus. Eu e você não. Eu e você amamos antes de qualquer coisa a nós mesmos. Depois nós amamos o outro. É assim em todo tempo, irmãos. Até quando nós fazemos atos de amor, quando nós somos misericordiosos, quando nós cuidamos do nosso cônjuge, quando nós cuidamos do nosso filho, quando nós socorremos o necessitado, nós fazemos isso por quê? Porque gostamos, porque nos sentimos bem, porque entendemos que essa é a vontade do Senhor. Não é? Raramente, nós temos disposição para amar o próximo e fazer coisas por outras pessoas que de algum modo também não nos agradam. Quando a gente, por exemplo, pensa em ajudar alguém financeiramente, a gente não pensa em fazer isso apenas depois que as nossas necessidades estão supridas. Não é? A gente, por algum acaso, imagina assim, olha, eu estou precisando de um sapato. Eu preciso de um sapato, eu já não tenho um sapato que sirva, não serve de jeito nenhum. Mas Diego também está precisando. Eu vou dar a ele, vou comprar para mim não. Entendem que isso é muito raro, e mesmo quando a gente se move dessa forma, é porque a gente fica em paz com isso. A gente faz isso porque isso nos dá algum tipo de paz. O amor humano, e ninguém de nós pode escapar disso, tem muito disso, tem muito desse aspecto, sabe? Então sim, nós já nos amamos demais. E Deus sabia disso quando Ele escreveu esse texto. Por isso é que eu posso garantir a vocês, irmãos, ninguém precisa se amar mais do que os que se ama para poder amar ao próximo. Ninguém precisa. A pessoa já se ama o máximo que ela pode fazer. E é por isso que inúmeras vezes nós pecamos contra Deus. Porque nós amamos muito mais a nós mesmos do que ao próprio Deus. Então Paulo, nesse pedaço aqui da carta, nessa seção, o que ele deixa claro é: você quer fazer a vontade de Deus? Você se entende como um filho de Deus? Você quer caminhar nessa direção? Ame o próximo como você ama você mesmo. E ele começa então a dar alguns exemplos de como fazer isso, né? E agora o capítulo 15, versículo 1, ele volta a repetir basicamente o que estava no capítulo 14, também no versículo 1, quando ele diz assim, olha, acolha aqueles que são fracos na fé. O que são esses fracos na fé? Ele está se referindo a irmãos que têm dúvida com relação a algum tipo de prática, se sentem incomodados com relação a algum tipo de prática que outros já não se sentem, e que isso tira a paz deles. Isso os incomoda. Se ele, por exemplo, entra no seu carro para pegar uma carona com você e está tocando Pink Floyd. Não que eu goste, é muito bom, mas não que eu goste. Mas está tocando Pink Floyd e isso o incomoda, sabe? E isso talvez o entristeça. E ele fica pensando, por que é que o pastor está ouvindo Pink Floyd? Ou por que é que está ouvindo isso ou ouvindo aquilo? E Paulo diz, olha, se você sabe que vai incomodar determinado irmão, que você gosta do Dire Straits, não ouça não. Espere ele sair do carro. Sabe? Ouça fruto do Espírito. Ouça koinonia. Entende? Você pode ouvir em outro momento. Você não tem que afirmar a sua liberdade. Não quando isso vai entristecer o outro. É isso que Paulo trata. Ele não está querendo que você deixe de fazer algo que você é livre em Cristo para fazer. O que ele está dizendo é, você não precisa esfregar essa liberdade que você tem, essa consciência que você tem, no rosto do outro, principalmente se isso vai entristecê-lo, se isso vai afetar a fé dele. Quando ele trata sobre esse assunto em Coríntios, e nós vamos voltar lá, né? Nós estamos terminando Romanos, irmãos, e assim que terminar Romanos, nós vamos para João, o Evangelho de João,
e depois nós vamos seguir em 1 Coríntios. E esse tema volta mais uma vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o que ele diz é, rapaz, se você fizer determinadas coisas que são lícitas, vejam, irmãos, nós não estamos tratando de alguma coisa pecaminosa. Essa seção da carta, ele não está tratando sobre algo que é pecaminoso. Se é pecado, se desagrada a Deus, nem eu e nem você devemos fazer. Entendeu? Se é pecado, se desagrada a Deus, nenhum de nós deve fazer. Por exemplo, se é pecado usar biquíni, você não deveria usá-lo, não é apenas quando você está na praia com irmãos da igreja. Entende? Porque o pecado é contra Deus. Não é, mas a gente pensa assim, não tem ninguém que me conheça. Entende? Não tem ninguém, eu sou apenas mais uma entre tantas. Não tem ninguém que me conheça especificamente. Eu não estou ofendendo ninguém. Mas se é pecado, e os irmãos sabem disso, o pecado é, antes de tudo, contra Deus. O pecado é primeiramente contra Deus. Independente se você é uma entre tantas naquele ambiente. O pecado é contra Deus. O que Paulo está discutindo aqui não é uma questão de pecado. Ele está discutindo algo que a palavra que é usada geralmente é adiáfora, né? Algo que não é uma questão de fé, não é uma matéria de fé. É algo que você pode fazer ou não pode fazer. Você poderia comer uma galinha cabidela, uma galinha com sangue ou coisa parecida, mas talvez isso ofenda alguma pessoa. Entende? Não é uma matéria de fé, não é algo que seja pecaminoso. É por isso que ele está dizendo assim, evite estar fazendo isso para ofender outra pessoa. Porque de repente você se sente à vontade em ouvir determinada música, em fazer determinada coisa, e esse outro irmão, vendo você fazer, ele vai fazer também, e depois que ele fizer, a consciência dele vai ficar ferida. A consciência dele vai ficar machucada, porque ele vai dizer assim, não, eu fiz porque eu vi o pastor fazendo. Eu fiz porque eu vi o irmão fulano fazendo. E aí ele faz. Só que diante de Deus, ele se sente constrangido com aquilo. Então ele fez porque ele viu outra pessoa fazer, e não porque ele entende que isso não agrada a Deus. Como Paulo disse no capítulo 14, né? Se nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Mas esse irmão que viu a mim e a você fazer algo que é constrangedor para ele, e ele começa a fazer também, porque viu a gente fazendo, ele não está fazendo para o Senhor. Ele está fazendo porque viu a gente fazer. E aí Paulo diz, isso é pecado. Para ele isso é pecado. E aí Paulo insiste, irmãos, e não é pouco tempo. Vocês lembram quantos sermões já nós estamos tratando sobre esse aspecto? A gente fez isso aqui no final da carta no capítulo 13, por todo o capítulo 14, e agora o capítulo 15, essa primeira parte do capítulo 15. Paulo leva, irmãos, isso muito a sério, o modo como nós precisamos ser pacientes e misericordiosos, né, com pessoas que ainda não conseguem lidar com determinados aspectos. E eu volto a lembrar, ele não está falando de algo pecaminoso. Ele não está falando sobre isso. Ele não está dizendo assim, olha, não jogue na loteria, porque isso vai constranger outra pessoa. A gente sabe que é pecado, não é isso que ele está discutindo. Ele não está discutindo esse aspecto. Se é pecado, é pecado. Eu e você não devemos fazer porque desagrada a Deus. O que ele está discutindo é coisas que desagradam aos outros. E aí ele diz no versículo 1, no capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo então se coloca, irmãos, também como esse forte na fé. E o que ele chama de forte na fé é apenas alguém que entende que há determinadas coisas que ele pode fazer e que não são pecaminosas e que não ofendem a Deus. Ele entende. E olha, irmãos, que Paulo era um fariseu rigoroso, viu? Quando ele escreve aos Filipenses, ele descreve a si mesmo como um fariseu de fariseus. Ele era zeloso da lei, ele era um homem rigoroso com a lei.
Mas quando ele está em Cristo, ele percebe que muitas coisas não precisam mais ser feitas. E agora ele se sente à vontade para tomar uma cerveja. Ele sabe que isso não é pecado. Ele sabe que isso não ofende a Deus. Ele sabe que ofende a Deus mesmo se ele se embriagar, se ele perder a linha, se ele se exceder. Ele sabe que isso ofende a Deus se ele só consegue dormir depois de tomar umas 3 taças de vinho. Que ele só consegue fazer isso ou aquilo depois de beber. E nesse sentido, sim, é pecado. E não é pecado só tomar cerveja. É pecado também a quantidade de cafeína que a gente toma. Quantos de nós não conseguem passar um tempo sem tomar café? Entende? Quantos de nós já estamos dependentes de cafeína, mas a gente não lida com isso, né? Não é? Aqui no Brasil, isso não é um problema. A gente não olha para o outro como uma pessoa dependente de cafeína. E alguns de nós somos, irmãos. Alguns de nós somos mesmo, mas a gente não lida com isso como uma dependência, né? Mas é. E esse tipo de dependência é pecaminosa. Mas ele está dizendo, olha, eu entendo que há coisas que eu posso fazer, mas se isso vai ofender, se isso vai entristecer, eu não vou fazer. Ele diz, o que eu preciso fazer é suportar. E a ideia aqui de suportar não é de tolerar, não. Não é dizer assim, tá bom, eu vou aguentar esse chato. Eu vou aguentar essa criatura chata. A ideia dele não é essa. A ideia dele é de dar suporte mesmo. É de amparar essa pessoa. O verbo que é usado aqui, irmãos, ele pode dar a ideia de suportar, de sustentar, mas também a ideia de carregar, de colocar nos ombros, levar, de pegar alguma coisa e levar. O que Paulo está dizendo é que eu e você podemos e precisamos dar suporte a essas pessoas. Para quê? Para que elas cresçam na fé. Para fazer por elas aquilo que é bom para a edificação. Ele diz isso no versículo 2. Cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Como é que nós damos suporte a esses irmãos? Ajudando eles a crescerem na fé, conversando com eles, mostrando a eles na Escritura que talvez isso que ele faça não seja pecado. Irmãos, o melhor modo é sentar e conversar francamente com essas pessoas. Dizer assim, olha, por que você acha que isso é errado? Não, porque fulano disse, porque cicrano disse, porque Beltrano falou. Mas a gente consegue provar biblicamente que isso realmente ofende a Deus? Aí a pessoa às vezes diz assim, não, mas isso ofende as pessoas. E ofender as pessoas é pecado. É verdade, ofender as pessoas é pecado. É por isso que eu estou sentado aqui com você, tentando te ajudar a parar de ser fraco. Tentando te ajudar a entender que você não precisa estar se ofendendo com tanta facilidade com aquilo que os outros fazem. Sim, ofender as pessoas é pecado. É por isso que eu estou te ajudando para ver se você deixa de ser fraco na fé. Entende que é isso que a gente precisa fazer. Paulo fala que nós precisamos não somente suportar essas pessoas, mas fazer aquilo que vai ajudá-las nesse sentido, que vai ajudá-las a crescer na fé. Não é, irmãos, permitir que a nossa vida seja guiada, seja delimitada constantemente, em todos os aspectos, pelas dúvidas, pelos escrúpulos das pessoas. Porque dessa forma, ninguém vai viver. A gente vai virar uma seita. Entende? Um não gosta disso, o outro não gosta daquilo, um não gosta dessa cor, o outro não gosta daquela cor, um não gosta dessa música, o outro não gosta daquilo outro. A gente vai virar uma seita. E nós somos um povo do livro. Nós seguimos a palavra de Deus. Mas é como Paulo diz, nós caminhamos com essas pessoas, dando suporte, amparando, ajudando essas pessoas a crescerem na fé, a amadurecerem, para que elas possam ficar em paz. E para que elas possam deixar os outros em paz também. Paulo disse a gente fazer isso, irmãos, porque o próprio Cristo fez isso. Cristo não agradou a si mesmo, mas ele fez aquilo que agradaria ao Pai. Está aí no versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam
caíram sobre mim. Ele está citando o Salmo 69, o versículo 9. Cristo não estava aqui, irmãos, para fazer aquilo que agradava apenas a Ele, mas aquilo que agradaria o Pai, aquilo que foi estabelecido por Ele mesmo, junto com o Pai, desde toda a eternidade. Lembram do Senhor Jesus no Getsêmani, o momento em que Ele está mais angustiado, e a sua alma está profundamente angustiada, mas o que Ele diz é: Pai, passe de mim esse cálice. Se não for esta a tua vontade, eu vou bebê-lo. Se não for essa a vontade. Cristo não estava aqui para agradar a Ele mesmo. E Paulo agora pega o exemplo de Cristo para dizer: eu e você, que somos pequenos cristos, eu e você, que somos cristãos, também não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Nós estamos aqui para agradar ao outro naquilo que é bom para a edificação. E como é que a gente vai fazer isso, irmãos? Primeiro, limitando a nossa liberdade para que isso não ofenda o outro. E depois, ajudando o outro a crescer na fé, para que ele pare de ser um fraco na fé, para que ele pare de se ofender com tanta coisa, para que ele pare de estar ficando triste com tudo que os outros fazem. A gente precisa suportar, amparar e caminhar com ele para que ele cresça em fé. Cristo não agradou a si mesmo, e nós também não poderemos agradar a nós mesmos. Mas é para aquilo que é para edificação. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz que o esposo deveria amar a sua esposa de forma sacrificial. E a referência que ele usa é o próprio Cristo. Ele diz assim: porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de purificá-la com a lavagem de água. Irmãos, o amor que Cristo tem pela igreja e o sacrifício que Cristo fez pela igreja e que o esposo deve fazer pela esposa, não é por um capricho, mas é para a sua edificação. Foi isso que Cristo fez. Cristo entregou a sua vida para que a igreja fosse purificada, para que a igreja fosse santificada. Eu e você precisamos amar as nossas esposas sacrificialmente para que ela seja edificada, para que ela seja purificada, santificada. A ideia não é de um capricho bobo, como acontece com essas pessoas que ele chama de fracos na fé. O que é que nós precisamos fazer, então, com essas pessoas e com as nossas esposas e com os nossos maridos que têm esse tipo de escrúpulos? Ensinar, abrir a Bíblia e ensinar, conversar, orientar. É isso que nós precisamos fazer. Foi Cristo quem viveu dessa forma, né? E o apóstolo Paulo acaba dizendo para a gente que é isso que Cristo passou e que está registrado, foi registrado pelo salmista nesse salmo messiânico, o Salmo 69, né? O quanto Cristo foi insultado. Ele diz: olha, isso foi registrado, está no versículo 4. Isso foi registrado, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que é que eu e você precisamos fazer, irmãos? Olhar para a vida de Cristo, olhar para a vida de outros irmãos que viveram antes de nós, olhar para a vida de irmãos que vivem conosco e aprendermos com isso. Entendermos que tudo que foi registrado na Escritura foi registrado para a nossa edificação. O Senhor Jesus, quando fala sobre ser perseguido por causa da fé, está no final está no Sermão do Monte, né? Capítulo 5, versículos 11 e 12. Ele diz assim: olha, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, se alegrem, porque antes de você perseguiram os profetas, antes de você perseguiram outros homens de Deus. Quando você é perseguido, que você olha para a vida de Jeremias, que você olha para a vida de Ezequiel, que você olha para a vida do próprio Cristo, eu e você somos chamados a nos submetermos, a agirmos de forma cristã. Quando nós somos perseguidos e não olhamos para o que está escrito, nós não somos edificados pelo que está escrito, e o que é que a gente faz? Pau em quem nos persegue. Você me persegue, eu lhe persigo de volta.
Por que a gente faz isso? Porque nós não olhamos para aquilo que foi escrito para a nossa edificação. Essa semana eu estou lendo o livro de Jeremias. Irmãos, é sério, muitas vezes eu paro, sabe? Sentindo o desespero de Jeremias. Ele está anunciando a palavra de Deus, ele está pregando a palavra de Deus, e pegam Jeremias e colocam ele dentro de um poço que não tinha mais água, só tinha lama. E aí descem ele e deixam lá dentro daquele poço, cheio de lama, para ele morrer. Dá para imaginar, porque ele estava pregando o evangelho. Então, quando eu e você passamos algum tipo de luta no trabalho, na nossa casa, na igreja, ou em qualquer outro lugar, quando nós passamos qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de perseguição, nós olhamos para o que Jeremias viveu. Nós olhamos para o que imensos, diversos outros profetas viveram no passado, para aquilo que Elias viveu. É o que diz o texto que foi escrito para a nossa edificação. E nós somos consolados, irmãos. Em vez de ficarmos amargurados, em vez de respondermos também com perseguição, nós somos consolados. É o que diz o versículo 4 aí. Isso tudo foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura, nós tenhamos esperança. Então nós podemos lidar com irmãos que ainda nos perseguem de alguma forma, por coisas que eles entendem que nós não deveríamos fazer, mas que nós fazemos porque não é pecaminoso fazer, não é algo que ofenda a Deus. Mas esses irmãos ainda não entendem isso, e por isso eles nos perseguem, e por isso eles falam mal, e por isso eles reclamam. E aí Paulo diz: olhe para Cristo, olhe para Jeremias, olhe para Elias, olhe para todo mundo na Escritura. E em vez de reagir mal contra esse irmão, em vez de reclamar dele, em vez de perseguir ele também, fique quieto. Fique quieto, acolha essa pessoa, dê suporte, ampare essa pessoa, converse com ela. Diga a ela: irmão, eu estou fazendo isso porque isso não é pecaminoso, porque nós temos liberdade em Cristo para fazer isso. Converse com essa pessoa, ao invés de ficar com raiva dela. E então nós seremos consolados, diz ele no versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos dessa forma, irmãos, quando nós tentamos alinhar o nosso discurso, nós somos mutuamente consolados, consolamos uns aos outros. Isso não é muito fácil de lidar, né? Cada um de nós pensa de uma forma. E o que eu e você precisamos aprender é que nós não precisamos ser inimigos, nós não precisamos deixar de andar juntos, nós não precisamos ficar com raiva um do outro, porque nós discordamos sobre determinados aspectos que não são pecaminosos. Nós podemos caminhar juntos, mesmo discordando. Nós podemos caminhar, nós temos inclusive a obrigação de caminhar, mas nós precisamos estar em uma só voz naquilo que é verdade, naquilo que é uma matéria de fé, naquilo que é importante para a minha vida e para a sua vida, naquilo que realmente glorifica a Deus, naquilo que não vai ofender a igreja e ao próprio Deus. Então, nós como igreja de Cristo, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós lemos a palavra do Senhor e nós aprendemos juntos. Irmãos, isso é um dos aspectos muito importantes do congregar. É muito importante, é muito relevante nós estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor, porque o modo como a palavra é ensinada para nós, ela nos nivela. A todos nós que estamos aqui na igreja. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de estar em outra igreja e de achar o sermão assim meio diferente, achar que... Não tem essa sensação, mas é assim com todo mundo. Não é porque o seu pastor é melhor, não. É porque Deus é misericordioso e bom, e a gente acaba se acostumando com aquela pessoa que Deus colocou na nossa igreja. As outras pessoas de outras igrejas são da mesma forma. Elas vêm aqui e o sentimento que elas têm é: ei, negócio diferente.
Ixi, esse negócio é... Entendem? Elas têm esse mesmo sentimento. Esse ensinamento, o ensinamento da palavra que todos nós recebemos juntamente aqui, nos ajuda a termos esse mesmo tipo de pensamento. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos piores do que ninguém, nós somos uma parte do corpo de Cristo que vivemos de um certo modo. E como é que isso é nivelado? Congregando, estando junto uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Quando é que isso traz problemas? Quando a gente não congrega, quando a gente não ouve os mesmos sermões, quando a gente não estuda as mesmas coisas, e aí de repente alguém diz uma coisa para a gente diz assim, e você tirou isso de onde? E aí o outro responde, você não estava não domingo na escola dominical? Aí o outro faz, escola dominical? Não estava não. Entendem? E isso causa esse tipo de dissonância na igreja. Quando nós estamos juntos, quando nós congregamos, quando nós vivemos como corpo, quando nós conversamos um com o outro sobre a Escritura, sobre o que Deus tem feito na nossa vida, o nosso modo de pensar vai sendo mudado, vai sendo moldado, vai sendo trabalhado, até que a gente consegue estar falando em uma só voz, mesmo com as nossas diferenças. Mesmo com as nossas diferenças. Nós temos o mesmo modo de pensar. A gente olha para o nosso modo de agir e diz assim, olha, não tem nada de errado no modo de agir daquela igreja, daquela comunidade, mas esse é o modo dela. E nós temos o nosso. E a gente aqui consegue conviver desse modo, a gente se alinha nesse sentido e segue nessa direção, procurando sempre crescer na fé, crescer em conhecimento. Ele completa essa ideia aí no versículo 6, né? Para que vocês, unânimes em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós conseguimos, irmãos, alinhar o nosso discurso, quando nós conseguimos não ofender ao outro, não brigar com o outro, não julgar ao outro por causa de costumes, por causa de coisas que não são pecaminosas, quando nós conseguimos alinhar isso, nós glorificamos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso que a gente pense isso, sabe? Que a gente consiga olhar um para o outro e caminhar junto e dizer, olha, eu vivo dessa forma, mas você ainda não entende isso. A gente pode sentar e conversar. E mesmo se, depois da conversa, não houver entendimento, mesmo depois da conversa, sei lá, você acha que o crente não devia usar bermuda, que o crente não devia ir para o cinema, ou seja lá o que for. Mesmo depois da conversa, os dois mantêm o mesmo entendimento, eles precisam ficar em paz. Eles precisam estar em paz. Eles precisam entender que eles estão em Cristo e que isso não vai modificar a relação deles um com o outro e os dois com Cristo. Então, a partir do versículo 7, Paulo agora começa a falar com todos, né? Do versículo 1 ao versículo 6, ele estava se dirigindo especificamente aos fortes e dizendo, seja paciente, suporte, carregue junto, ajude a crescer, ensine, não agrade a você mesmo, agrade ao outro naquilo que é para edificação, porque foi isso que Cristo fez. Foi exatamente assim que Cristo fez. Agora no versículo 7, a partir do versículo 7, ele fala com todos. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Acolham uns aos outros. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E aqui ele começa a descrever, irmãos, várias passagens bíblicas. O que Paulo está fazendo a partir do versículo 7 é dizendo que o que Cristo fez, o propósito dele, a vida toda, era reunir um povo, era juntar um povo, não apenas judeus. Não apenas judeus. Ele diz aqui, olha, Cristo era ministro da circuncisão, né? E a circuncisão era um símbolo feito na carne que designava um povo que entrou em pacto com Deus. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo escreve no começo dessa mesma carta, e ele diz, olha, a circuncisão agora
ela acontece no coração. Agora nós temos o coração circuncidado. Nós não somos mais judeus, nós somos povos de qualquer país, de qualquer nação, somos membros de qualquer outra nacionalidade, mas o nosso coração foi circuncidado, ou seja, nós estamos em aliança com Deus. Era isso que a circuncisão representava. Aquela circuncisão que era feita no menino ao 8º dia depois do seu nascimento, representava que ele fazia parte da família da aliança. E Paulo diz, agora eu e você temos o coração circuncidado e carregamos em nós a marca desta aliança. E qual é a coisa que mais nos define, irmãos? O modo como nós nos amamos. O modo como nós cuidamos um do outro. O modo como nós amparamos um ao outro. Irmãos, esse é o maior testemunho de que Cristo veio ao mundo, de que o Senhor Jesus foi enviado. É o modo como nós cuidamos, amparamos, suportamos um ao outro, para que o outro fique bem. É o modo como nós, inúmeras vezes, não pensamos em nós mesmos, para que o outro seja edificado. É isso que nos define como povo de Deus. É isso que é o nosso grande emblema. E é esse que sempre foi o propósito do Senhor. Ele começa aqui, então, a partir do versículo 9, citar diversos textos bíblicos para provar isso. Ele diz, aí no versículo 9, citando 2 Samuel 22:50 e o Salmo 18:49, ele diz, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Ele está tentando, com estes textos bíblicos, mostrar que o povo de Deus é único. É único, irmãos. Pode ser que você não goste de tomar cerveja, pode ser que você não goste de fazer isso, que você não goste de fazer aquilo, ou pode ser que você goste. Mas se isso não é pecado, isso não te exclui do povo de Deus. Como nós não somos excluídos do povo de Deus por esses costumes, então diz o apóstolo Paulo, alegre-se com seu irmão, sabe? Supere essa dificuldade, supere essas dúvidas que você tem. Se você não quer fazer, não faça. Irmãos, você não é obrigado a fazer, não faça. Mas o que Paulo está dizendo é, não critique o outro porque faz, não. Não critique o outro porque não faz. Porque Cristo, desde o começo, o que ele propôs na sua obra da salvação foi reunir um povo que o adora. Não é um povo que, na realidade, fica criando um monte de costume, um monte de coisa que causa divisão. Quando eu e você, por conta desses costumes, dividimos o corpo de Cristo, nós estamos indo contra a obra que Cristo realizou. A obra dele, irmãos, foi juntar pessoas, unir pessoas nele mesmo, pessoas que o glorificam, pessoas que o buscam, pessoas que se alegram nele e que o louvam. Não pessoas que ficam constantemente apontando o dedo uma para a outra por coisas que não fazem muito sentido, que não são realmente uma questão de fé. No versículo 13, ele termina, então, orando, pelos romanos. E o Deus da esperança encha o coração de vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vejam que interessante a oração de Paulo, Ele diz, olha, que o Deus da esperança encha vocês de alegria e paz na fé que vocês têm. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando para fracos e fortes. Ele está dizendo, você que não faz, que o Espírito Santo te encha de alegria e paz nessa sua fé. Você que faz, que o Espírito Santo te encha de alegria e paz nessa sua fé, de modo que quem faz ou quem não faz,
Seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. É assim que Paulo termina orando. Que o Espírito Santo encha você de alegria, encha você de paz, nessa fé que você tem. A ideia é simples, irmãos. Não é pecado, não ofende a Deus. Você tem certeza que não ofende a Deus? Faça. Ofende a seu irmão? Seja cuidadoso com isso. Sabe? Seja cuidadoso com o seu irmão, porque Cristo morreu por ele. Paulo diz no versículo 14, por causa da sua liberdade, ou no capítulo 14, né? Por causa da sua liberdade, não destrua a obra de Deus. Sabe? Cristo morreu por essa pessoa. Então não destrua a obra de Deus, seja paciente com ele, dê suporte a ele, ajude ele a crescer. E quando eu e você fazemos isso, irmãos, nós glorificamos a Deus. Nós rendemos graças ao Senhor. Quando nós temos uma igreja em paz, ou quando nós temos pessoas em paz, em qualquer tipo de relação, seja no casamento, seja no convívio familiar, com pais, irmãos e filhos, seja na família maior que nós temos, com cunhado, tios, tias, sogros e por aí vai, seja na igreja, ou seja no trabalho, quando você reúne um grupo social, um grupo de pessoas, e essas pessoas estão vivendo em paz, irmãos, tenha certeza de uma coisa: há esforço de todas as partes, de todas elas, de todas. Se as pessoas estão vivendo em paz, se marido e mulher estão vivendo em paz, há esforço de ambas as partes. Se irmãos, filhos e pais estão vivendo em paz, há esforço de todos eles, irmãos. Se nós, na nossa igreja, estamos vivendo em paz, é porque há esforço da parte de cada um. Essa paz, ela não vem de forma mágica, sabe? A gente começa a congregar aqui, a gente passa daquele portão para cá, pronto, está tudo bem. Está todo mundo em paz agora. É um lugar maravilhoso e diferente. Não é, irmãos. Não é. Se as pessoas conseguem conviver em paz, conseguem criar e ter um ambiente bom, é porque há esforço. É só por isso. É porque há paciência. É porque aqueles que falam muito conseguem ter paciência com aqueles que falam pouco, né? Aqueles que falam pouco conseguem ter paciência com aqueles que falam muito. Eles não colocam a mão no ouvido e dizem, tá bom, tá certo. Entendem? É só por isso. As pessoas que têm gostos diferentes, irmãos, elas só se reúnem porque há esforço. Sempre após o culto, aqueles que têm costume, né? Vão comer em um lugar, vão para outro. Para mim mesmo, irmãos, sair do culto e ir para casa, o domingo não acabou. O domingo só acaba depois que eu estou reunido com um monte de gente, comendo alguma coisa e conversando. Antes disso, o domingo não acabou, não. Só acaba depois disso. Mas como é que você faz com que um grupo de 10, 11, 9, 8 pessoas fiquem em um mesmo lugar? Porque alguém abriu mão. Entendem? Que você não consegue pegar 10, 12 pessoas e está todo mundo assim, olha, hoje todos nós estamos sonhando, a gente passou a semana toda sonhando em ir para o ponto da picanha. E aí os 12 vão, que coisa maravilhosa, você também, não foi? E você também. Isso não acontece, irmãos. Isso não acontece. Alguém propõe um lugar, um outro propõe outro, o outro propõe outro. Alguém ainda vai no carro dizendo, ih, a gente vai para ali de novo, é? Não é assim com todo mundo. É por isso que a gente está junto. Se eu e você quisermos, por exemplo, que apenas a nossa vontade seja feita, ela vai ser feita, mas você vai ficar sozinho. Entendeu? O único modo da nossa vontade ser feita, sempre a nossa vontade, é se a gente estiver sozinho. Tem um romance de um autor existencialista chamado Hermann Hesse, é o Lobo da Estepe. No romance tem um personagem que ele passa o romance todo buscando a completa independência. O objetivo de vida dele é ser completamente independente. E quando ele consegue isso, ele percebe que ele é também completamente solitário. Ele não é só completamente independente, é verdade. Ele não tem que dar satisfação a ninguém, ele não tem ninguém cobrando nada dele, ele não tem ninguém dizendo nada a ele, porque ele também não tem ninguém. Entendem? Ele está sozinho.
É isso que acontece. Se nós estamos em paz, se nós temos vivido bem, é porque tem tido esforço de cada um de nós em ceder, em ouvir, em calar quando queria responder, mas aí não responde. É um esforço mútuo de cada um de nós. Isso não é algo mágico, isso é a operação de Deus na sua vida e na minha vida. E qual é o modo disso se manter assim? Continuarmos vivendo diante de Deus. O que é que nos dá graça, irmãos, para a gente ouvir e não responder? O que é que nos dá graça? O que é que faz com que a gente tolere a pessoa que fala muito, a que fala pouco ou a que não fala nada? Você já conversou com alguém que você tem a impressão de que é um monólogo? A pessoa não deixa você dizer nem que concorda, nem nada. A pessoa fala tanto e você faz assim, ó. E aí você não consegue, porque a pessoa... Entende? Não tem gente assim. E a gente consegue conviver, irmãos. A gente consegue conviver da mesma forma. Às vezes a gente não aguenta dizer assim, ei, meu filho, cala a boca em nome de Jesus, deixa eu dizer alguma coisa. Não é. Mas a gente continua junto. Foi por isso que Cristo morreu. Sabe, para que a gente cuide mesmo um do outro, para que a gente ampare mesmo um ao outro, para que a gente seja misericordioso. Dessa forma, irmãos, nós glorificamos a Deus. A gente pode não ficar completamente feliz e satisfeito o tempo todo, mas o nome do Senhor é glorificado. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, rapaz, pense no povo de Deus. Pense no povo abençoado. E isso vai glorificar a Deus. Talvez essa pessoa que esteja de fora não saiba todo o esforço que a gente faz. Talvez essa pessoa não saiba quantas vezes nós mordemos a língua para não dizer nada. Mas o Senhor é glorificado nisso. Que é esse o propósito da minha vida e da sua vida. Não é agradar a mim mesmo, não é agradar a você mesmo, mas é agradar ao Senhor. É glorificar a Ele, irmãos. E quando nós glorificamos ao Senhor, o próprio Espírito Santo alegra o nosso coração. E nós conseguimos colocar a cabeça no travesseiro em paz. A gente talvez não tenha comido o que a gente queria. Talvez a gente não tenha ido para o lugar que a gente queria. Mas a gente está em paz. A gente está bem, sabe? A gente diz assim, outro dia eu como esse negócio. Não problema não, outro dia eu vejo sair. Mas a gente está em paz, a gente está tranquilo, porque estamos em paz com os nossos irmãos. Foi para isso que Cristo morreu. Para que eu e você cuidemos um do outro. Para que eu e você glorifiquemos o nome do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Que o Senhor te ampare, irmãos. Que o Senhor te sustente. Que ao ouvir essa palavra, você possa revisar a sua vida, revisar a sua atitude, sabe? Revisar o modo como você tem vivido e buscar realmente ser paciente com aqueles que não pensam como você, acolher essa pessoa como Cristo mesmo o acolheu e continuar servindo ao Senhor e abraçando o seu irmão. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Senhor Deus, obrigado por essa igreja. Obrigado por cada um destes irmãos. O Senhor sabe como é bom estar no meio desse povo. O Senhor sabe disso, Pai. Como eu amo estar com estes irmãos. Irmãos, porque em Cristo o Senhor mesmo morreu. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem operado na nossa igreja. E nós pedimos ao Senhor que continue a operar para o louvor do Teu nome, para a Tua glória. Que o Senhor mesmo que morreu por cada um de nós, continue a nos dar graça para sermos pacientes um com o outro, para darmos suporte um ao outro, para o louvor do Teu nome e para a Tua glória. Deus, no nome de Jesus, contém o nosso egoísmo, Pai, o nosso egocentrismo, Senhor Deus. Por favor, o Senhor sabe o quanto isso faz mal à comunidade. O Senhor sabe o quanto isso faz mal às pessoas que se reúnem aqui. O Senhor sabe o quanto uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo, traz tristeza ao povo de Deus. Muda o nosso coração. Se nós somos essas pessoas, se pensamos apenas em nós mesmos, Deus tenha misericórdia, nos ajuda a entender que o Senhor não agradou a si mesmo, mas o Senhor agradou ao outro naquilo que era bom para edificação. Ajuda-nos, Deus, para o louvor do Teu nome, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, para que
a santidade e a paz vivida no meio deste povo possa ser notada por outros e que outras pessoas glorifiquem ao Senhor, Pai, para o louvor do nome de Jesus. Deus, que o Senhor mesmo possa tratar aqueles que não têm vivido em paz, aqueles que não têm conseguido estar em paz com o teu povo, estar em paz uns com os outros. Que o Senhor possa operar de forma maravilhosa e poderosa para o louvor do teu nome e para a tua glória, Pai, trazendo edificação, modificação e transformação. Nós dependemos do Senhor e da tua graça sobre a nossa vida, para vivermos em paz e glorificarmos ao Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.